Aproveitando esse mês de novembro, em que é feita a campanha do Novembro Azul, eu, Lorena Oliveira, quero falar com vocês um pouco sobre as representações de masculinidade e feridas que são próprias dos homens. Esse mês ficou muito conhecido como a prevenção, o combate, a prevenção ao câncer de próstata. E esse é um assunto que tem essa campanha de prevenção, mas tem algumas controvérsias no meio médico, e como é um tema um pouco polêmico, falando propriamente da campanha, eu vou deixar para o final do vídeo para fazer alguns comentários breves sobre esse assunto da campanha do Novembro Azul. Mas voltando o nosso enfoque a essa saúde do homem, que em muitos momentos ela é negligenciada. E o homem, quando tem que recorrer a um pedido de ajuda, de cuidado, um auxílio médico e um auxílio psicoterapêutico, isso é visto como uma fraqueza, porque pedir ajuda no universo masculino é uma fraqueza. E os homens fogem dessa fraqueza em vários níveis, sejam níveis conscientes ou sejam níveis inconscientes, porque pedir ajuda e ser fraco não é uma coisa de homem. Mas o que seria ser homem? E o que seria ser um homem de verdade? É uma expressão que a gente ouve muito, né? Você tem que ser um homem de verdade. Bora dar uma olhadinha sobre esses aspectos da masculinidade. Existem várias imagens que permeiam esse imaginário simbólico nosso, que foi construído ao longo de um período de história e cultura de vários séculos inseridos na dinâmica patriarcal. Então, em primeiro lugar, surge essa construção da ideia de masculino em oposição ao que é feminino. Então, ser homem é não ser mulher. Então, ser homem é ter essa oposição em todos os atributos do que é ser mulher. E aí a gente vê uma lacuna nessa base da masculinidade, como ela se estrutura agora nessa nossa cultura moderna e contemporânea. Mas a gente pode olhar para algumas figuras que alimentam essa representação. A gente tem muito uma figura de força, de dominância, de competição, e a gente pode pegar astros de cinema que representam uma virilidade, um poder, uma ganância. Tem um jovem que fuma um cigarro da Marlboro, que anda de moto, existe aquela imagem do faroeste. Tem os heróis, os super-heróis, uma imagem mitológica também que pode remeter à força e essa virilidade, um Aquiles, um Hércules. Então tem figuras que vão alimentando esse imaginário masculino, né, e vão nutrindo toda uma percepção que se contrapõe a algo que é tido como uma fraqueza ou uma vulnerabilidade. Não tem espaço para um lado que é voltado mais ao mundo interno. O homem é posto no mundo, e um mundo que é hostil, que ele precisa ser forte, determinado e mostrar sempre a sua potência, a sua força e a sua determinação diante de todos os outros homens, para que não acesse em momento nenhum qualquer tipo de fragilidade que possa ferir essa concepção do que é ser um homem de verdade. Porque afinal os homens não choram, né? E eu trouxe uma imagem aqui, que é uma imagem de uma pesquisa feita de um documentário que é O Silêncio dos Homens. Então vocês podem ver aqui nessa imagem que está na tela que existe uma caixinha do homem, né, que é viver para vencer. Então tem todas as características, tem força, tem coragem, tem uma prontidão sexual, uma fala firme, é impositivo, é provedor, é trabalhador, ele não pode desistir, e tem que ser dominante em relação à mulher. Ele aguenta o tranco. E tudo que tá fora são qualidades que são tidas como fracote, como covarde, marica, bicha, frouxo. Ele é criado pela avó. Então, existe uma percepção do masculino que ele vai entrar nessa formação de que todas as expressões vêm através de uma força que não existe espaço para pedir ajuda, né? E como a saúde do homem, tanto a saúde física propriamente dita, quanto a saúde mental e psicológica, ficam deixadas de um lado de fraqueza, como se fosse uma covardia. Mas na verdade existe um medo que alimenta todos os homens, e um medo que mora dentro de cada um dos homens,
que é um medo muito forte, que não pode ser exposto, que não pode ser descoberto. Ele toda hora tem que ser colocado dentro e não pode vir à tona esse medo. Porque o homem, a todo momento, ele precisa ser muito forte e viril e demonstrar uma coragem, demonstrar essa potência e demonstrar também um desempenho muito grande, porque afinal a gente vive numa sociedade muito voltada ao desempenho, e esse desempenho ele tá no trabalho, ele tá na própria personalidade constitutiva do homem, ele tá no desempenho sexual, então a gente vive a todo momento voltado para esse desempenho, especialmente a constituição psíquica dos homens foi sendo construída nesse pilar da força, do poder, do desempenho. E além de todas essas imagens que eu trouxe para vocês, que estão nessas representações desse masculino, que acabam forjando até um padrão de masculinidade para os homens, de como eles devem se portar e ser diante de outros homens, diante das mulheres, diante deles mesmos, existe algo também que vai um pouco além, que é algo arquetípico, algo que está numa esfera inconsciente. E a gente pode olhar para a mitologia através da figura de Crono. Crono é aquele que decepou o seu pai, Urano, cortou o seu falo e assumiu o poder. E é só fazendo um adendo, Crono aqui é uma figura que é um titã, diferente do Cronos da mitologia, que representa o tempo, é uma figura abstrata do início da criação. E é muito comum ter essa confusão entre Cronos e Cronos, são duas figuras distintas. E através de toda a transliteração da narrativa mitológica do grego até chegar a gente, houve muita confusão, tanto na literatura quanto na arte, muita coisa foi misturada. Então existe até algo que é muito dito na literatura, que é o tempo devora os seus filhos. Porque Crono devorava os seus filhos inteiros. Mas não tem a ver o tempo com Cronos, são duas figuras diferentes. Esse Cronos, que representa o tempo, era essa figura abstrata. E o Crono, que a gente vai olhar um pouquinho para essa narrativa mitológica agora, ele é esse devorador. Ele devorava os seus filhos inteiros. Ele era filho de Urano, e Urano, por sua vez, era casado, com Gaia, a grande mãe, a Terra. E assim que eles tinham um filho, ele ia e colocava os filhos no seio da Terra, para que nenhum pudesse depô-lo e tirá-lo do poder. Mas Gaia forjou uma foice e incentivou Crono a ir contra o seu pai, a se voltar contra o seu pai, que é Urano. Então ele foi e cortou todos os órgãos sexuais de Urano, e assim Crono assumiu o poder. Crono assumindo o poder, ele se tornou um tirano muito parecido com seu pai. E assim que os filhos dele nasciam, os filhos que Crono tinha com Reia, ele imediatamente pegava e os engolia por inteiro. Então assim foram com 5 dos seus filhos, e o último dos seus filhos foi Zeus, que depois depôs o Crono do seu poder. Mas se a gente olhar para a figura do Urano, essa figura que representa esse tirânico, essa violência, essa guerra, esse poder que é imposto e tenta se manter a todo custo. E os homens, é feita uma comparação que os homens, eles estão sob essa sombra de Crono, que também é chamado de Saturno. Essa comparação, esse comparativo simbólico é feito no livro Sob a Sombra de Saturno, remetendo a esse poder que está muito incrustado nessa formação do homem. E lembrando que o que Jung diz, que onde há o poder, existe uma falta do amor. Então o amor não pode estar nesse mesmo lugar onde habita o poder. E o poder, ele reina ainda muito forte dentro de toda a esfera masculina. E eu vou trazer uma frase desse livro que eu acabei de citar, que é um livro de James Hollis, que ele diz bem assim, que a maioria dos homens ao longo da história cresceram sob a sombra desse legado saturnino. Sofreram com a corrupção do poder
movidos pelo medo, ferindo a si e aos semelhantes. Então, a formação masculina está muito permeada por todo esse contraponto entre a força, a virilidade, a liderança, a competição, mas de um lado existe também uma impotência, um medo que não pode ser revelado. E esse medo ainda está muito na configuração dos homens. E aí, quando James Hollis traz 8 segredos que os homens carregam, e um deles é o medo, que não pode ser revelado, e acontece como se fosse uma conspiração entre os homens para que exista um silêncio, um silenciamento de todas essas dores e de todos esses medos que são vividos pelos homens na sua esfera mais íntima. E dentro desse contexto, Hollis vai trazer que os homens conluiam-se nessa conspiração de silêncio, na busca de não revelar, de manter em segredo toda essa verdade que está por detrás, essa verdade de medo, essa verdade emocional. E todos os homens têm alguma lembrança de serem ridicularizados todas as vezes que eles se mostraram frágeis e vulneráveis. Então, é próprio do universo dos homens sempre ridicularizar tudo que foge a esse ponto de dominância e poder, fazendo com que isso fique ridicularizado. E ele traz, Hollis, ao longo do texto, o significado de conspirar. Conspirar é de conspirare, que vem de respirar em conjunto. Respirar em conjunto é esse pacto de silenciamento à vulnerabilidade e à fragilidade que é própria do homem. Mas em contraponto a isso, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito é um movimento de mergulho nesse mundo interno. Esse resgate de algo que está no se demonstrar frágil e se vulnerabilizar, criando uma possibilidade de uma redenção própria ao masculino, de reconhecer as suas fragilidades. Porque, em última instância, o homem não deseja reconhecer as fragilidades para ele mesmo, as inseguranças que ele encarrega, a impotência que ele tem, buscando muito no externo, na busca do emprego perfeito, de uma mulher linda e que mostra aquele corpo para ele mostrar aos outros homens, aquele carro maravilhoso, e nas buscas que nunca têm um sentido, porque elas tentam preencher uma falta, uma impotência, um medo, uma vergonha, uma covardia interna que ele não tem a coragem de adentrar, porque existe uma caverna desse medo que permeia os homens. E para finalizar, eu vou trazer um trecho de Jung que fala sobre como a dinâmica que existe na nossa sociedade, de um modo geral, em vários aspectos, e sobre a nossa postura interna podem se correlacionar. Então, Jung vai dizer assim no livro Psicologia e Religião: seja qual for a coisa que ande mal no mundo, este homem sabe que o mesmo acontece dentro dele. E se aprender a arranjar-se com a própria sombra, já terá feito alguma coisa pelo mundo. Terá conseguido dar resposta, pelo menos, a uma parte ínfima dos enormes problemas que se colocam no presente, boa parte dos quais apresenta tanta dificuldade pelo fato de se acharem como que envenenados por projeções recíprocas. E como poderá ver claramente quem não vê a si mesmo? Nem as obscuridades que inconscientemente impregnam todas as suas ações. Isso vai muito no sentido daquilo que foi ao longo do vídeo, né, que eu quis trazer para vocês, sobre essa formação, esse olhar de masculinidade que tem crescido um movimento para olhar para o masculino, para olhar para esse silenciamento que afeta tantos homens, que ao mesmo tempo em que eles estão em todas os cargos de dominância, estão ocupando muito mais lugares do que as mulheres. Como assim esse silêncio? Esse silêncio que vem do mundo interno, esse silêncio que vem de uma verdade elementar. E só quando a gente coloca direcionamento para enxergar essa sombra que todos nós estamos inseridos, a gente tem um espaço para ocorrer
uma transformação nesse aspecto da masculinidade que impacta tantos outros aspectos dentro da nossa cultura, da nossa formação, da nossa vida, que impacta as nossas relações pessoais, nossas relações íntimas, a nossa família. E voltando no que eu comentei no início do vídeo, que é sobre uma pequena controvérsia que tem no meio médico sobre o Novembro Azul, que é esse rastreamento geral de toda a população dos homens na busca de uma detecção precoce de algum possível tumor. Não existe uma evidência científica que esse rastreamento geral, pegar todos os homens da população, vai aumentar a sobrevida, caso esse tumor seja detectado, ou uma diminuição do índice de mortalidade. Recentemente, agora em agosto de 2023, agora desse ano, foi publicada uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas, dentre vários cânceres, e viu que a detecção precoce do tumor, homens que tiveram a detecção precoce e que não tiveram, a sobrevida era somente de 37 dias, o que é um número muito pequeno. Essa pesquisa, se vocês tiverem interesse, vocês colocam aqui nos comentários que eu coloco para vocês. Se eu não me engano, é da JAMA Internal Medicine. Então, existem essas controvérsias para a realização desses exames preventivos como o PSA e o toque retal, porque existe uma grande quantidade de falso positivo que pode induzir a outros procedimentos como biópsia e cirurgias que têm consequências, que fora a consequência psicológica do homem acreditar que tem um câncer quando não tem, pode dar uma consequência de disfunção erétil, incontinência urinária. Então tem toda uma conversa no meio médico sobre como é feita atualmente, mas existe uma evidência científica de que essa detecção anterior, o diagnóstico anterior precoce dentro de homens que já são mais predispostos a terem o câncer, que são homens que têm um histórico na família de câncer de próstata e homens negros. Isso tem uma grande eficácia. Então existe um debate para como é feita atualmente essa campanha. Então é isso que eu quis trazer, esse adendo agora no final. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para fomentar esses debates que estão em vários núcleos sobre a masculinidade, o homem, o papel do homem e como o homem se vê e se enxerga e todas essas dores que são muito veladas ainda dentro da psique masculina. É isso, um abraço, até mais.